Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Você está feliz? Amém. Aleluia. Se coloca de pé. Vamos adorar o Senhor. Amém. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Atos. Atos. Nós vamos ler primeiro no capítulo 4, versículo 23. Nós vamos ler alguns versículos saltados, tá? Atos, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí o versículo 29 vai dizer assim: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que Pedro e João, nós vamos continuar lendo, Pedro e João haviam sido presos, amém? Amém. Eles haviam sido presos por causa do que aconteceu no capítulo 3, quando eles curaram o coxo e o sinédrio ficou enfurecido com eles. E o que aconteceu? Eles foram presos e quando eles foram soltos, o primeiro lugar onde eles se reuniram foi junto com os irmãos. Aí no versículo 29 eles estão orando a Deus, clamando pela perseguição, por tudo que tem acontecido, e a gente pensa por quê? Que eles vão falar: Senhor, elimina os nossos inimigos, Senhor, tira do meio de nós esses homens maus, Senhor, pensamento nosso natural. Versículo 29, eles estão falando assim: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Amém. Capítulo 5, versículo 40. De novo eles estavam lá no meio da treta. Eles gostavam, né? Ia parar sempre preso. Aí o que aconteceu? Versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles retiraram-se do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Irmão, muitas vezes durante a nossa vida cristã a gente quer ser um discípulo, um apóstolo de Jesus, mas muitas vezes a gente não está disposto a fazer o mínimo de Jesus. Esses homens foram açoitados, naquela época os açoites comuns, aí eles eram uma quarentena de açoites menos um, que era 39, né? E eles mandavam eles para casa. Nesse caso, eles já tinham sido presos, mas porque eles estavam com medo do povo, porque o povo estava muito admirado com o que eles estavam fazendo. A comoção era tão grande que algumas pessoas levavam seus doentes e colocavam assim para ver se a sombra de Pedro, quando passava, curava eles. E não era para a glória deles, era para a glória do Senhor. E é por isso que o Senhor dia após dia confirmava, realizava sinais, realizava obras. Mas porque eles estavam dispostos a sofrer, nem que fosse o máximo, dar a sua própria vida. O problema do nosso tempo é que a gente considera a nossa vida preciosa demais. A gente não pode dar um pouco do nosso tempo para orar. A gente não pode dar um pouco do nosso tempo para ler a Bíblia. A gente não pode dar um pouco do nosso tempo para falar do amor de Jesus. A gente não pode doar um pouco da nossa timidez para falar de Jesus para as pessoas. E nós não podemos ver sinais e maravilhas. Mas esses homens saindo da prisão, primeira coisa, eles se reuniram. Porque o lugar onde está reunido, nós sempre falamos aqui, que é onde estão os irmãos reunidos, é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na reunião, é no lugar onde as pessoas vivem o mesmo
propósito, é no lugar onde as pessoas pensam de uma mesma forma, é no lugar onde as pessoas estão indo para o mesmo lugar. Esse é o melhor lugar, irmãos, não é hipocrisia. Essa semana eu ainda coloquei para os irmãos no grupo falando que, olha, sem dúvida nenhuma, eu não tenho muita experiência de vida, mas do que eu vivi até hoje, não existe melhor lugar. Não existe um lugar onde as pessoas me apoiem mais, não existe um lugar onde eu sou mais amada por Deus. Se você não se sente dessa forma, ore para que Deus tire isso de você. Porque nesse lugar existem pessoas de Deus que te amam e que oram por você. Segunda-feira eu estava aqui, e sabe aquele dia que você está orando assim, que você está orando porque você tem que orar, sabe? Isso acontece com todo mundo, né? E eu estava orando aqui e ali na minha frente estava a irmã Irma. Aí daqui a pouco eu vi ela orando por mim, pelo André, orando para a vida do irmão João e a irmã Bela, agora orando por outro. Falei, Senhor, o que seria da minha vida sem esses irmãos orando por mim? É nesse lugar onde o Senhor ordena a bênção, é nesse lugar onde o Senhor capacita apóstolos, discípulos que se dispõem a dar a sua vida pela obra do Senhor e por meio deles realizam grandes obras. Então, quando você se reúne nesse lugar, irmãos, clama pelo Espírito Santo, fala, vem Espírito Santo, faz a tua vontade. Quebra o que precisa ser quebrado, mas faz de mim a tua vontade. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus. É muito bom poder estar nesse lugar. É muito bom poder estar nesse lugar com os meus irmãos, Senhor. É muito bom saber que o Senhor reuniu, Senhor. Assim como naquela época, pessoas que tinham o mesmo propósito, nós estamos aqui no mesmo propósito. É buscar a tua face, é ver as suas obras acontecendo no meio de nós, Senhor Jesus, no nosso meio. É vendo curas, é vendo obras, Senhor Jesus, é vendo sinais, é recebendo a ousadia para falar que sua palavra, Senhor, é o que nós precisamos. Não existe um lugar melhor do que estar aqui, porque eu sei que é aqui que o Senhor vai nos abençoar. É aqui que o Senhor vai realizar a tua obra, é aqui que o Senhor vai revelar o teu poder. Falando através dos nossos irmãos, uns com os outros, Senhor. Eu te glorifico por esse lugar, eu te glorifico pela tua presença no nosso meio. E eu te agradeço de todo o coração por cada vida que está aqui, Pai. Que nenhum de nós venha sair daqui sem sentir a presença do teu Espírito Santo. Que nenhum de nós venha sair desse lugar, seja do mesmo jeito, mas que nós sejamos tocados, que nós venhamos ser sacudidos, Senhor, para que nós venhamos viver aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor, e para que nós venhamos ver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Santo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Irmãos, Jesus. eu sei que todos nós temos dias que a gente não está afim de estar aqui. Tem dias que a gente está cansado, tem dia que a gente tem outra preocupação, mas o Senhor traz momentos como esse de oração para falar, olha, talvez você não esteja tão animado, mas eu tenho muito ânimo para fazer muita coisa na sua vida, só você querer. Amém? E Deus poderoso, digno de todo louvor, que eu gosto sempre de falar, o Deus criador de todas as coisas no universo, Ele ainda se importa com nós. Amém? E nós vamos dizer assim para Ele. Nós vamos adorá-lo dizendo assim: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois no principais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti.
Porque esse Deus é fiel, irmãos. Esse Deus é firme. A palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel à sua palavra, porque Ele não pode se negar a si mesmo. Então é um Deus em que você pode confiar, é um Deus onde você pode descansar. O Deus Criador de todas as coisas, Ele se lembra de nós. Amém? E esse amor não falha. É isso que nós vamos adorar dizendo: Pai, eu sei que o seu amor não falha. E é isso que nós precisamos nos dizer todos os dias pela manhã quando nós acordamos. Eu sei que o meu Deus não falha. Eu sei que o Deus a quem eu sirvo é firme, é fiel, é forte e é poderoso. Amém? Aleluia. Nós vamos adorar a Ele com alegria, dizendo que nada vai nos separar desse amor. Aleluia.
manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória ao Senhor. Vamos confiar nesse Deus. A palavra do Senhor diz que nunca se ouviu, nunca se viu de um Deus que trabalha em favor daqueles que Ele espera. Um Deus firme, um Deus forte, que é o mesmo que é digno de todo louvor, de toda adoração. E mesmo que nós passemos por situações difíceis, irmãos, porque servir a Deus não é garantia de que tudo vai dar certo na vida da gente. Não agora, no final vai. No final vai. Mas aqui nós estamos sendo aperfeiçoados, aqui nós estamos sendo trabalhados. Por isso nós precisamos permanecer confiantes, como esses apóstolos. Pai, me ensina a ter confiança até o final. Até o final. Irmãos, nenhum desses irmãos morreu assim muito facilmente, não. O melhorzinho morreu de velho dentro da prisão. Todos os outros foram decapitados, foram crucificados, foram apedrejados. Mas tenho certeza que quando nós chegar lá em cima, nós vamos ver isso. E é isso que tem que ser a alegria do nosso coração. Por isso que nós precisamos permanecer louvando a Deus, adorando a Deus. Nós precisamos do fogo desse Espírito que nós temos ouvido tantas vezes aqui, para que no meio das dificuldades nós possamos permanecer como os apóstolos. Pai, eu não quero vingança não, eu quero falar da Tua palavra com ousadia, eu quero ver obras, eu quero ver o Teu fogo descendo no meio da Tua igreja. Esse tem que ser a nossa adoração, nosso louvor. Então permaneça, louve ao Senhor, louve ao Senhor. E nós vamos adorar o Senhor com esse louvor. Eu gosto dele, irmãos, é um louvor forte. E eu quero que você adore a gente, junto com a gente, dizendo: Pai, eu vou permanecer adorando. Com todo o meu louvor, com todo o louvor que eu tenho, com todo o coração eu vou permanecer louvando. E eu sei que quando nós adoramos em todas as situações, o fogo do Senhor nos aquece, nos impulsiona, nos fortifica e nós podemos vencer todas as coisas. Amém? Aleluia. Deus não rejeita oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta, ouvirá no sofrimento. Deus é fiel. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, pra chorar.
Filipenses, capítulo 3. Versículo 7 e 8. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, versículo 7, né? Eu ia ler do começo, depois eu volto lá. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considere tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, podemos falar contigo, podemos ouvir a sua voz.
Podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor, nós podemos adorar o Teu nome e louvar a Ti. Pai, muito obrigado. Obrigado por este ambiente, por este lugar, Senhor, no qual nós temos livre acesso ao trono da graça e podemos falar contigo, podemos te buscar, podemos adorar o teu nome em união, em comunidade, como tua igreja e como teu povo, Senhor. Pai amado, então nós queremos te pedir neste momento, venha falar conosco, venha nos abençoar com a tua palavra, venha derramar do teu óleo, da tua unção, da tua glória sobre as nossas vidas nesta noite e que nós venhamos sair daqui amando mais ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu li essa palavra aqui para começar só, né? Mas eu quero falar nesta noite sobre buscar a Deus, buscar mais a Deus. E eu lembro que numa virada de ano eu preguei, acho que faz uns 2 anos, sobre buscar a Deus. E o que nós precisamos fazer é buscar a Deus. E buscar a Deus, irmãos, vai muito além de vir aqui uma vez por semana. Buscar a Deus vai muito além de estar aqui no dia da oração, no dia do estudo. Tudo isso faz parte, mas buscar a Deus é buscar a Deus mesmo. E eu acho interessante que a maioria de nós vive uma experiência com Deus rasa, que foi pregado aqui sobre nós entrar mais fundo, o qual o Espírito Santo nos leva. E Deus tem falado com a igreja, levado a igreja nesse sentido de estar mais disposto, de receber mais de Deus, de querer, de se entregar mais a Deus. E ontem a palavra falou muito ao meu coração, e hoje eu estava lembrando dessa palavra que eu preguei há um tempo atrás, e também estava lendo um livro que fala sobre a buscar a Deus. E nós precisamos buscar a Deus. E quando eu leio essa palavra aqui, eu vejo Paulo, um homem que perdeu tudo, largou tudo por amor a Deus. Ele considerou tudo como um esterco. Ele era uma pessoa importante na sociedade, formada aos pés de Gamaliel. Ele era alguém, ele vai falar aqui no versículo 4, versículo 3 vai dizer assim: pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele está falando de quem ele era, de tudo que ele tinha, de tudo que ele representava. Então ele era alguém, e portanto na religião, circuncidado ao 8º dia, ele era verdadeiro israelita, da tribo de Benjamim, e ele foi falando tudo que ele tinha, mas tudo isso no versículo 7 que nós lemos primeiro, vai dizer que ele considerou tudo isso como perda. Parecia que era lucro, mas ele considerou como perda. E quando nós lemos o versículo 7 e o versículo 8, nós vamos pensar assim: não, considera-se como perda a vida pecaminosa que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Não é verdade? E quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando: não, a minha vida de fato era considerado como perda, porque eu perdia tempo na vida, eu ficava bebendo, eu ficava aprontando, adulterando e fazendo tantas outras coisas. Então tudo isso para mim agora é perda, eu considero tudo lucro ganhar Cristo. Quando a gente lê assim, a gente pensa: é verdade. Mas quando a gente lê o versículo 4 e o 5 e o 6, nós vamos ver que ele está falando de uma vida religiosa. Ele era fariseu, irmãos. O fariseu era o que melhor a religião conseguiu produzir. O que melhor a religião conseguiu produzir foi o fariseu. Então o fariseu era quem? O guardador da lei, era a pessoa que seguia a lei, seguia as normas, seguia as regras. Era um religioso perfeito. Quando você bate o olho numa pessoa bem religiosa, uma pessoa bem seguidora de todos os dogmas, era o Paulo. O Paulo era o fariseu perfeito. E ele vai dizer que ele era irrepreensível. Quanto à lei, ele era irrepreensível. Então, ele não praticava nada fora da lei
dos fariseus. Então, irmãos, ele achava que era lucro, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Então a vida de Paulo, religiosa, não serviu. Ele jogou tudo fora. E ele falou assim, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Deus. Quando você aceitou Jesus, você veio para frente, alguém pôs a mão sobre sua cabeça, fez você repetir algumas palavras. Quem não passou por esse processo, mesmo que você sozinho no seu quarto, ou você sozinho no banco, você fez isso, você falou, entrego a minha vida para Ti, Senhor, eu quero viver uma vida diferente, eu quero ser transformado pelo Teu Espírito Santo. Tudo isso você passou por esse processo, tudo isso induzido pelo Espírito Santo que falou no seu coração, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo é uma pessoa que aparentemente pela lei ele era irrepreensível, mas o Espírito Santo convenceu ele de pecado, de justiça e de juízo. Então convenceu o quê? Que ele precisava de Cristo. Mas ele não só entendeu que ele precisava de Cristo, mas ele precisava tanto que ele precisava se negar totalmente à sua vida passada para poder de alguma forma conquistar o amor de Cristo. Você está entendendo? Então Paulo, irmãos, enxergou aquilo que Jesus fez por ele de uma forma tão preciosa que ele amava tanto a Jesus mais do que a sua própria vida. E quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê um apóstolo falando isso, a gente pensa, mas ele era apóstolo, né? Era apóstolo, mas ele era um perseguidor da igreja. Era alguém que mandava prender ou ia junto para prender as pessoas que serviam a Jesus. E foi lido aqui que os discípulos foram presos, foi lido aqui que os primeiros discípulos foram presos, mas Paulo também foi lá, estava quando Estevão foi apedrejado no capítulo 7 de Atos. Então ele era alguém ruim, mas quanto à lei ele era irrepreensível. Então a religião em si, ela pode fazer bem como ela pode fazer mal. A religião pode fazer bem como pode fazer mal. Tiago vai falar que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. Então se a nossa religião não olha para o próximo e não se compadece, não faz alguma coisa, a nossa religião não é válida. Nossa religião é considerada inútil, porque a nossa fé é sem obras. Então a nossa fé tem que vir acompanhada de obras. E o Paulo falou isso aqui, mas tem uma outra palavra que eu quero ler com os irmãos, que está em Atos capítulo 17. A minha esposa gosta bastante dessa palavra. Que nós vivemos às vezes uma vida sem propósito, irmãos. A maioria das pessoas acorda de manhã, trabalha, se relaciona com algumas pessoas, volta para casa, faz seus afazeres de casa, dorme e no outro dia faz a mesma coisa. Alguns não trabalham, mas estudam, uns estudam mais, outros estudam menos, outros trabalham e estudam, e a vida da gente vai correndo dessa forma. E a vida da gente correndo dessa forma, aparentemente ela se torna uma vida sem propósito. Porque se você pensar na sua vida hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é um dia difícil, não é verdade? Domingo de tardezinha já tem gente que a depressão começa a pegar no coração. Sabia? Você sabia que pregar domingo à noite é mais difícil? Um dia desse eu quero passar para alguém pregar aqui no domingo à noite. Domingo à noite, pregar é mais difícil. Por quê, irmãos? Porque parece que no teu coração você já está na segunda-feira. Está acabando o final de semana, está chegando a segunda-feira e segunda-feira é difícil, não é verdade? É difícil a segunda-feira? Erga a mão quem acha que é difícil. Não é difícil para o Moncinho porque ele é aposentado, né? Irmãos, no domingo já começa a bater aquela tristeza no coração da pessoa, pensando que a vida vai voltar ao normal. A gente tem um intervalinho para amanhã voltar tudo ao normal. Aí você trabalha 5 ou 6 dias por semana e não acostuma a trabalhar, não é verdade? Você fica um dia em casa e acostuma a ficar sem trabalhar. Amanhã dá mais trabalho para acordar, não dá? Tem um negocinho no celular chamado soneca. Eu parei de usar aquilo, irmãos, porque senão eu ia chegar atrasado todo dia.
se aperta, tem uns que é 5 minutos, tem outros que é 10 minutos. A pessoa dorme mais 5 minutos. Pensa que vai resolver o problema da vida dela, né? 5 minutos ela está mais gorda do que ela estava na primeira vez, não é verdade? Então, segunda-feira é difícil. Vir aqui no domingo, a gente parece que vem com menos empolgação. E quando a gente vem com menos empolgação, parece que a gente vem para cumprir um horário. Eu falei aqui quinta-feira que o religioso é aquele que vai na igreja, não importa o horário, mas geralmente o religioso mesmo vai no domingo de manhã na igreja, acorda às 7 horas da manhã, se ajeita, passa o perfume, toma um banho, se arruma e vai para a igreja. Acabou o culto, a missa, ou seja lá o que for, ele vem, sai de lá de dentro com a sensação de que já fez a sua já fez sua obrigação, já fiz a minha parte. Agora eu posso beber, eu posso adulterar, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já fiz a minha parte. E, querendo ou não, essa consciência começa a entrar no nosso coração como pessoas religiosas, de que nós já fizemos a nossa parte. E, às vezes, vir aqui e fazer a nossa parte se torna um peso, se torna quase que uma obrigação. Vir na igreja. Eu tenho que ir na igreja, porque faz dia que eu não vou. Quem já pensou assim, hoje eu tenho que ir na igreja, que faz dia que eu não vou? Fica vermelha não, irmã. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ir na igreja. E viver assim é viver uma vida sem propósito. Viver assim é viver uma vida que não nos aproxima de Deus. Você vir aqui e se alimentar de uma palavra pregada que às vezes a gente entende e às vezes não. E cantar canções que às vezes a gente entende e às vezes não. Cantar canções que às vezes a gente gosta e às vezes não. Não é verdade? Fazer orações que às vezes as pessoas oram muito comprido e a nossa oração, o nosso poço é raso, já acabou a oração faz meia hora e o irmão está orando ainda. Não é verdade? Então a vida religiosa vai se tornando cansativa. Irmãos, eu estou cansado de ser religioso. Tem dia que me cansa de ser religioso. E de fato nós precisamos cansar de ser religioso. Nós precisamos ser de Jesus. Nós precisamos amar Jesus. E nós fomos criados, para que você foi criado? Quando alguém te pergunta, você foi criado para quê? Por que você foi criado? Qual o propósito de vida seu? Por que você existe? Qual que é o nosso propósito? Nós vamos ler agora. Atos 17, versículo 26. Diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isto para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Você foi criado para buscar a Deus. Glória a Deus. E buscar a Deus, irmãos, não é só ter uma religião. Buscar a Deus não é só frequentar uma igreja. Buscar a Deus não é vir aqui só. Faz parte também, é muito bom estarmos aqui, é muito bom cantarmos louvores a Deus juntos, é muito bom ouvirmos a palavra. Às vezes, né? Às vezes você acha bom, às vezes você não acha, né? Mas é muito bom nós estarmos aqui, mas isso não é tudo o que Deus espera de nós. Quando nós lemos essa palavra aqui, Paulo está num lugar, em Atenas, o berço da filosofia. O lugar onde você vai estudar. Você vai estudar história, vai estudar geografia, vai estudar educação, qualquer tipo de coisa, você vai ter que ir lá para as conversas daquele povo lá. E quando a gente começa a estudar, você pensa que você é retardado, você olha para trás e você vê que eles eram mais que nós. Não é verdade? Os filósofos parece que tinham problema, irmãos. Eu acho que eles fumavam uma maconha estragada, eles tinham uns pensamentos bem aloprados. E o Paulo está diante desses homens, no Areópago, pessoas que gostavam das filosofias, está no meio dos gregos, está na capital da Grécia Antiga, e ele está falando sobre Deus e sobre Jesus. E ele está falando assim que o homem foi criado. O homem, o filósofo, está sempre pensando por que o homem foi criado, por que o homem existe, qual que é a finalidade do homem. É sempre questionar essas coisas. E é interessante o questionamento. Onde eles chegam nem sempre é. Mas o questionamento é muito interessante. Porque às vezes a gente precisava se perguntar: para que eu fui criado? Por que eu existo? Qual a finalidade da minha vida? Então Paulo está falando
que ele sabe por que o homem foi criado. Que Deus mostrou para ele que o homem foi criado para buscar a Deus. E quem sabe tateando pudesse encontrar, embora ele não esteja muito longe. Irmãos, já acabou a luz na tua casa? O que você vai fazer quando acaba a luz? Vai procurar uma vela. Hoje em dia tem celular, né, com lanterna. Mas vai procurar uma vela. Você vai tateando, você sabe bem certinho, naquele fundo daquela gaveta lá, junto com a naftalina, vai ter uma vela, né? Vai ter uma vela lá. E daí você vai tateando até que você encontra. Você sabe onde está. E você encontra. E Deus também, irmãos, nós sabemos onde Ele está. Porque Ele não está longe de nós. Deus está facinho, facinho. É tão fácil de encontrar Deus. É tão fácil de procurar Deus, de buscar Deus. Por quê? Porque Jesus, Ele rasgou o véu de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Você não precisa estar numa igreja para falar com Deus e para buscar a Deus. Você pode buscar a Deus lá no seu banheiro. Não se escandalize, irmãos. Você pode buscar Deus lá no seu banheiro. Você pode buscar Deus lá no seu quarto. Você pode buscar Deus em pensamento no seu trabalho. Não vai deixar de fazer o seu serviço, mas você pode buscar Deus lá. E uma vez testemunharam aqui que a pessoa tinha um quartinho de oração lá no trabalho. E ela ia lá, quando as coisas apertavam, ela ia lá orar. E o trabalho, quem fazia? Né? Então também não dá para confundir as coisas. Eu vou buscar Deus. Deus é mais importante. É claro, Deus é mais importante. Mas tem sua hora. Vou buscar Deus em pensamento. Vou lá chorar no quartinho da oração lá no meu trabalho, para ver se eu não vou ficar desempregado, né? Então, irmãos, nós precisamos buscar a Deus. E buscar a Deus é fácil. Mas buscar a Deus tem algo que exige muito mais do que a gente pensa. Por quê? Por que nós buscamos a Deus? Nós buscamos a Deus na maioria das vezes por causa de uma necessidade. Nós nos tornamos mais fervorosos quando nós estamos passando por uma dificuldade. Nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia e até jejuamos às vezes se nós estivermos passando por dificuldade. A nossa oração vem acompanhada de lágrimas. A nossa oração vem acompanhada de uma adoração e a gente se derrama na presença de Deus. Mas só que o problema cessa, a nossa vida espiritual volta ao normal. Porque nós acostumamos com o normal. Buscar a Deus é vir na igreja, buscar a Deus é fazer uma oração antes do almoço, buscar a Deus é agradecer a Deus pelo dia de trabalho, buscar a Deus é isso aí, na nossa concepção religiosa. Mas buscar a Deus precisa ser de todo o coração. Jeremias 29, vocês já sabem de cor, versículo 13. Diz assim: vocês me procurarão ou me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. E eu me deixarei ser achado por vós. Eu me deixarei ser achado por vós. Mas buscar a Deus tem que ser de todo o coração. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. E o que é buscar a Deus de todo o coração? Não é só buscar a Deus que é de todo o coração. Irmãos, eu acho que é lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 12. Vamos ver se eu acho. Marcos capítulo 12. E vai falar que nós precisamos amar a Deus. Não é 12. Se alguém achar aí, quando Jesus é questionado sobre o mandamento, aqui, ó, é 12 mesmo, versículo 28, vai dizer assim: um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe de todos os mandamentos qual é o mais importante. Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus,
O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amar a Deus é a mesma coisa do que buscar, tem que ser de todo o coração. Todo o nosso coração. Você ama a Deus? Tem que amar de todo o coração. E o que é amar de todo o coração? É pôr Ele em primeiro lugar. É pôr Ele como primazia na nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. E agora eu quero ler mais uma palavra. Você está entendendo? Amém. Colossenses, capítulo 3 também, versículo 1. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, qual que é a maior dificuldade que a gente tem? Qual que é o maior inimigo do ser humano? Qual que é o teu maior inimigo? Diabo, a gente pensa, né? Qual que é o maior inimigo do homem? Já ele falou que é nós mesmos. Qual que é o maior inimigo do homem? O pecado. O pecado é o maior inimigo do homem, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem pecador está destinado à morte. O homem salvo por Jesus está destinado à vida eterna. Mas o segundo maior inimigo do ser humano, com relação a buscar a Deus, não é o pecado, é o primeiro, depois em segundo é a distração. A distração é que atrapalha o homem de buscar a Deus. As distrações é que nos atrapalham de buscar a Deus. Por quê? Porque nós temos 24 horas por dia. E nós, como eu disse, a nossa vida resume-se a acordar, trabalhar, se relacionar com um pouco de pessoa, alguns a gente porque é obrigado, voltar para a nossa casa, dormir e começar tudo de novo. É uma vida totalmente sem propósito. A gente busca a Deus nesse meio tempo. A gente passa, irmãos, meu celular tem um negócio que acompanha, chega no domingo e ele fala quantas horas a mais eu usei ele naquela semana. Eu fiquei horrorizado porque hoje eu acordei e pareceu que eu usei o celular 14 horas a mais, me deu vontade de ficar ele na parede e falar, não quero mais usar isso aqui. 14 horas a mais do que a semana passada, irmãos. E eu não sei quantas horas da semana passada, então você já imaginou? Você já parou para pensar no vício que a gente tem? Ó, você senta, qual que é a primeira pergunta que você faz se você não está com ele? Onde é que está o meu? Ah, achei que era só lá em casa que acontecia isso. Todo mundo riu, né? Ou você deixa em cima de algum lugar e daí você fala, aonde está? Você não faz mais nada. Você vai no banheiro mijar, você fala, cadê meu celular? Você vai sentar no sofá, assistir alguma coisa, você fala, cadê meu celular? E aí você pega ele na mão, é que nem uma pessoa fumante, que põe um cigarro no bolso, às vezes ele não está com vontade de fumar, é simplesmente pelo aquele instinto de pegar, acender e pôr na boca. Aquele costume de fazer. Às vezes você não está nem com vontade de olhar nada. Você pega e já desbloqueia, e já entra no Instagram, entra no Facebook, vê o Zap. É verdade? É só comigo que acontece isso? E assim a gente vai consumindo as nossas horas da nossa semana, da nossa vida. E a nossa vida vai se tornando uma vida vazia. Por isso que chega um domingo à noite, a gente está uma bagaceira só. A gente não tem ânimo para buscar a Deus, porque a nossa vida se resume à inutilidade total. Se você fizer tudo aquilo que Jesus manda, Jesus falou assim, e ainda você pode dizer que você é um servo inútil. E a gente não faz nem o que ele manda. Então o que nós somos? Nós fomos chamados para buscar a Deus. Quantas vezes nós buscamos a Deus durante essa semana? Ainda quem vem na terça orar, opa, eu vim orar na terça-feira, né?
irmão Zé Maria ganha de nós, que às vezes ele vem aqui de manhã. Vem orar. Mas quem vem na quinta, eu vim quinta. Quem veio sábado, opa, eu vim, consegui vir sábado. Sábado eu vim, tá bom, domingo eu já não vou, né? Já fiz a minha parte. Né, pastor Gênio? Eu fui visitar uma vez que tudo que ele falava era foi fazer a minha parte. Eu já fiz a minha parte. Queria bater no irmão no final do culto, mas ele já tinha feito a parte dele. Já fiz a minha parte, agora já posso bater nele, né? Então, irmãos, nós não buscamos a Deus. O que a gente faz é viver uma vida de um religioso, que vai na igreja, que às vezes lê a Bíblia, ou que quando nós fazemos, daí um outro erro, nós não fazemos de todo o coração. Você já pensou assim, ó, essa semana eu vou orar todo dia. E você ora. Mas você ora porque você falou que ia orar todo dia. Não é porque você está gostando de fazer aquilo, porque você ama fazer aquilo. Você já fez aquele propósito, eu vou ler a Bíblia num ano. Ah, não é porque você está gostando. É porque você quer manter uma performance. Eu quero dizer que eu li a Bíblia. Eu quero ler tantos livros, eu quero estudar tanto, eu quero fazer isso. E a gente vai fazendo. Isso também pode não ser buscar Deus de todo o coração. Nós estamos fazendo para quem sabe alguém ver que nós fazemos. Para mostrar para alguém que eu faço mais do que ele. Isso também não é buscar a Deus, porque buscar a Deus é de todo o coração. E nós vamos nos distraindo com as coisas. Eu quero ler uma palavra lá em Êxodo, que o inimigo, irmãos, coloca distrações. Capítulo 5. Deixa eu ver qual que é o versículo. Versículo 5. Diz assim: e acrescentou, essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais a palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Moisés foi falar com o faraó, porque ele queria levar o povo para adorar a Deus. O faraó fez o quê? Aumentou o trabalho, para que o povo não tenha tempo, fique distraído, não tenha tempo em pensar em adorar a Deus. Até o aumento de trabalho nosso, irmãos, se torna uma distração para nós não buscarmos a Deus como devemos buscar. Até a prosperidade pode se tornar um problema na nossa vida, porque nós deixamos de buscar a Deus como nós deveríamos buscar. Então as distrações, irmãos, ela é perigosa. A distração houve um tempo precioso de nós estarmos na presença de Deus. Meu Deus. Um exemplo de distração: Jesus estava na casa de Marta e Maria. Maria se assentou para ouvir Jesus. E Marta começou a fazer comida, e limpa a casa, e traz comida, e serve Jesus, e serve os discípulos, e faz tantas coisas, e ela ainda reclamou que Maria não estava ajudando. Aí Maria está sentadinha, bem quietinha, ouvindo o Senhor, e a Marta falou: Senhor, não te incomoda que eu te sirva sozinho? Eu estou aqui fazendo tudo, e a Maria está sentada. Quem, irmãos, está distraído, ainda quer que aquele que está desfrutando e buscando a Deus se torne um distraído junto com ele. A distração quer carregar o outro. A distração nos carrega, nos embriaga, faz mal. Então a Marta ainda reclama, e Jesus fala assim: Marta, Marta, você está tão distraída com tantos afazeres, com tantas coisas, mas só uma é necessário. O que é necessário? Buscar a Deus. Deus amado. O que é necessário? Buscar a Deus. O que nós precisamos fazer? Buscar a Deus de todo o coração. Agora eu quero ler
Quem sabe uma última palavra, já vou terminar. Lucas, vocês acreditaram, né? Capítulo 14. Que silêncio, irmãos. Lucas capítulo 14, versículo 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, eu estava lendo essa passagem, estava lembrando agora, no dia do meu casamento, eu convidei algumas pessoas e alguns ainda ligaram uns dias antes, falaram: não vamos poder ir, nós não vamos conseguir estar. Quando a pessoa é de fora, é de longe, você ainda entende, né? Não, é difícil vir, né? É longe. Mas pessoas que eram de perto, moram perto, estavam juntos, não apareceu. E no dia você não lembra, mas depois quando você está em casa, você está lembrando: fulano não veio para o casamento. Você fica pensando: por que será que essa pessoa rejeitou um convite? Porque seria uma honra, por isso que eu a convidei, tê-la presente na minha festa, num dia tão especial. E um dia a pessoa, e eu leio esse texto, eu vejo que o servo, o patrão, o dono da casa ficou irritado, porque a gente fica. Você convida alguém para ir num aniversário, numa festa e a pessoa não vem? Aí você fala: uma pessoa está fazendo uma desfeita dessa, podia ter convidado um outro infeliz, e esse infeliz foi convidado e não veio. Aí, irmãos, eu encontrei essa pessoa e essa pessoa falou assim: ei, semana que vem eu vou levar um presente para você lá, vou te dar uma televisão. Eu falei: pode pegar essa televisão para você, porque eu não quero. Eu queria que você fosse para o meu casamento, não te pedi televisão. E virei as costas e fui embora. Por quê, irmãos? Porque é uma desfeita. Esse Senhor aqui que enviou essas pessoas, convidou essas pessoas, queria que elas estivessem presentes. Esse Senhor aqui, Ele estava querendo que essas pessoas compartilhassem um momento de alegria com Ele. Uma festa é um momento de alegria, de festejar. Mas eles estavam o quê? Distraídos com muitas coisas. Uma das distrações é o pecado. O pecado nos distrai de buscar a Deus. Quando a gente está vivendo uma vida de pecado, a gente não tem vontade de buscar a Deus. Quando nós estamos vivendo debaixo de pecado, nós nos afastamos de Deus. Como o filho pródigo pegou a sua parte da herança e foi embora para longe de Deus, para longe do Pai. O pecado nos afasta. A outra distração é a prosperidade. A prosperidade pode nos afastar de Deus. Davi estava reinando, seu reino estava bem, mas estava em guerra. Mas Davi resolveu ficar em casa. Ele ficou com o olhão comprido na Batseba tomando banho. Ele falou: eu quero essa mulher para mim. Trouxe a mulher, tomou a mulher, teve que matar o marido. As distrações. Marta estava distraída com seus afazeres. Davi estava distraído com o pecado. O pecado nos afasta, irmão, de buscar a Deus. O pecado nos distrai. A outra distração é a prosperidade. O que aconteceu com Noé? Noé fez a arca. Noé estava feliz. Saiu da arca. Ele era agricultor, a Bíblia diz. Ele plantou uma vinha. E aquela vinha produziu muito. E ele fez o que? Uma festa.
Naquela festa ele bebeu demais. E ficou peladão. Na Bíblia, irmão. Estragou a vida dele. Mas ele se embriagou, foi com o quê? Com a prosperidade, foi bênção de Deus. As bênçãos que Deus deu para ele, fez com que ele se embriagasse. Distrações, a prosperidade pode ser uma distração. O excesso de trabalho na igreja também é uma distração de nós buscarmos a Deus. Então tem várias coisas que nos afastam de buscar a Deus. Eu estou fazendo, eu estou indo, eu estou praticando, eu estou pregando, eu estou jejuando, eu estou fazendo, mas e buscar a Deus? Nós estamos fazendo com que intenção? Qual que é a intenção do nosso coração? A Bíblia diz que Deus olha para aquilo que está dentro de nós. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Pai que vê o que está em secreto abençoará. Ele abençoa o que Ele vê, não o que nós falamos, não o que nós representamos. Nós aprendemos aqui, quinta-feira, que o hipócrita é aquele que representa o papel, que demonstra ser alguma coisa que ele não é. Ele finge ser alguém que não é. Mas nós, o nosso Deus, irmãos, não existe relacionamento mais transparente entre você e Deus. Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você vai fazer depois do culto, Ele sabe o que você fez ontem à noite, Ele sabe toda a sua vida, e Ele conhece o seu pensamento. Então Ele se relaciona com intenção. A busca por Deus é intencional. Nós temos que ter a intenção de buscar a Deus, de querer mais dele, de estar mais perto dele, de amar Ele de todo o nosso coração. Senão nós vamos continuar vivendo uma vida vazia, que acorda, trabalha, volta para casa, dorme de novo e acorda, e não busca a Deus e não experimenta, não entra no rio de Deus para nadar de braçada, como o pastor Diego falou aqui ontem, se deixar levar pelo rio do Espírito Santo. Glória a Deus, obrigado. Distraído, nós estamos ficando muito distraídos. Às vezes a gente pensa assim, nós precisamos sair pregar, nós precisamos entregar os folhetos, até tem os folhetos ali, os livros, para nós fazer evangelismo. Mas eu fico pensando, nós estamos preparados para receber alguém aqui? Nós estamos preparados para cuidar de alguém? Nós estamos preparados para falar assim, essa é a vida de Deus, aqui é o reino de Deus, o banquete está aqui. O Senhor está convidando as pessoas, e quando a gente convida e as pessoas não vêm, a gente fica igual esse Senhor aqui. Junta aí, todo mundo aí, traz aí, enche, obriga eles a entrar, pelo amor de Deus. Porque, irmãos, a comida vai ser servida, e se não tiver quem coma, vai estragar. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar a Deus. Quanto tempo, quanto de Deus nós conhecemos? Eu preciso conhecer uma parte da palavra, se eu conhecer uma parte já está bom. Quanto de intimidade nós temos com Deus? Intimidade, irmãos, é você com Deus lá no seu quarto. É relacionamento. Aqui nós vivemos uma parte, mas a intimidade mesmo com Deus é em outro lugar. É quando você está sós com Ele. Aqui eu posso até fazer uma declaração para minha esposa, mas a intimidade mesmo eu vou ter com ela lá na nossa casa, que não tem plateia. Assim é o nosso relacionamento com Deus aqui. Nós podemos falar que nós amamos Ele, mas lá é que nós desmanchamos o nosso coração e dizemos, Senhor, sem Ti eu não sou nada, porque eu sou essa porcaria, que eu finjo ser outra pessoa lá na igreja, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu não estou conseguindo viver a Tua palavra, o Senhor sabe que eu não estou conseguindo Te buscar, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de perdoar, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de amar, o Senhor sabe que eu estou com muita dificuldade de viver, Senhor, então me ajuda, pelo amor de Deus. Essa é o nosso relacionamento com Jesus lá. Ou quem sabe de joelho dobrado aí, orando baixinho. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem momentos que dá vontade de ajoelhar na presença de Jesus e só chorar. Que a gente não tem palavra. A gente não consegue dizer como Paulo, eu considero tudo como perda. Na continuação desse capítulo 14 que nós lemos, irmãos, se você puder ler em casa, vai falar sobre o preço do discipulado.
A gente quer ser discípulo de Jesus, mas a gente não quer pagar o preço. A gente quer ser discípulo de Jesus, mas a gente não quer buscar como Ele espera que nós busquemos. A gente não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. E o que é fazer a obra de Deus? Nós nem sabemos como que vamos fazer. O que é a obra de Deus? O que Deus está querendo fazer? Tem gente que fala assim, eu não posso vir todo dia no culto porque eu tenho que dar atenção para a minha família. Ótimo, dê atenção para a sua família. Se distrai com a sua família. Mas busque a Deus então quando você não estiver com a sua família. Ou busque a Deus junto com a sua família. Porque tem gente que fala assim, em primeiro lugar é Deus. Verdade, em primeiro lugar é Deus. Depois a família, depois a igreja. De fato, a igreja vem em terceiro plano. Mas Deus e igreja e família está tudo relacionado. Nós não temos 3 vidas, nós só temos uma vida só. E o responsável por essa vida é você mesmo. Tem um corinho que cantávamos antigamente que dizia, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se o meu pai não vai, não peça. Se a minha mãe não vai, não peça ainda. Não é uma questão de achar assim, nossa, meu pai não quer ir, então que se dane ele. Não, é que quem é responsável por você é você. Pela sua alma, pela sua vida com Deus, quem é responsável é você que vive, faz o seu relacionamento com Deus. E Deus quer estar perto, irmãos. Ele falou, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração, e eu me deixarei ser achado por vós. Ainda que não esteja longe de nós. Deus gosta de relacionamento, irmãos. Deus casou Adão e Eva, e de tarde Deus já atrapalhou a lua de mel deles, porque ele queria estar junto. Deus veio na viração do dia, casou eles, e depois Deus já estava lá de novo. Porque Deus gosta, Deus quer que nós busquemos, Deus quer que nós estejamos perto dele, Deus quer que nós o amemos de todo o coração. E às vezes eu fico pensando como eu estou longe de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração. Como eu estou longe de chegar como Paulo e dizer, eu considero tudo como perda. Irmãos, a gente compra um sofá, eu comprei um sofá, glória a Deus. E agora eu não quero mais sair do sofá. Isso aí é distração, é embriagar com aquilo que Deus nos dá. A gente compra uma televisão e a gente quer ficar assistindo. A gente compra um celular e fica o dia inteiro olhando para ele. Irmão, nós precisamos orar para nós desvencilhar isso aqui. Usar, sim, moderadamente, porque tudo que é demais faz mal. O filho está falando alguma coisa e a gente, verdade. A esposa falou alguma coisa e nem ouviu. É mesmo, sempre resolve tudo, né, Jair? O Jair que me ensinou. Ela fala, só você fala, é mesmo, irmão. É mesmo. Ela não vai ter mal, não vai ter nada. Coloque-se de pé. Nós precisamos buscar aqui. Mas eu busco. Busca como? Em oração é que Deus coloca com a fome pela presença de Deus. Eu vou convidar o grupo de louvor aqui. Eu quero que desligue o celular agora.